Olá, meu amado, a paz do Senhor Jesus seja com a tua vida. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Esta igreja foi dita pelo próprio Deus que ela era uma igreja morna. Ela não era quente e ela não era fria. E hoje eu quero trazer para você se tem sido uma igreja morna ou uma igreja que está aquecida. Se você for uma igreja fria, o Senhor tem a alegria de dizer que você ainda pode se encontrar com Ele e se aquecer. Se você for uma igreja quente, fervorosa, glória a Deus, você está no caminho certo, porque o Senhor busca verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas se você for morno, como a igreja de Laodiceia, o Senhor, Ele é duro, Ele é severo, Ele é justo com esta igreja. Você sabia que a igreja de Laodiceia, ela não tinha esse nome? Você sabia que o Deus da igreja de Laodiceia não era o Deus criador dos céus e da terra? Pois bem, a igreja que Laodiceia adorava, a igreja que aquele povo cultuava, sim, aquele povo cultuava um Deus chamado Zeus. Eles eram pessoas religiosas, sim, talvez como eu e você um dia foi, ou talvez ainda somos. Não se esqueça que Deus não procura que nós sejamos religiosos, e Deus também não espera que nós sejamos religiosos, porque Deus não veio trazer uma religião, Deus veio trazer um evangelho, o evangelho da salvação. Isso significa um estilo de vida diferente daquele que nós antes levávamos. A igreja de Laodiceia, antes de se chamar Laodiceia, ela se chamava Dióspoli, que ela significa cidade de Zeus. Ou seja, tinha um povo religioso que cultuava um deus pagão. Sim, um deus pagão. Mas eles tinham um deus até este momento, ok? Zeus era o deus dessa cidade. Então, o que aconteceu com essa cidade para que ela tivesse o seu deus alterado, para que ela tivesse o seu nome alterado? Naqueles tempos, você sabe que costumava-se existir muitas batalhas, muitas guerras eram travadas, onde os povos perdiam seus lugares de nascença, onde até mesmo o povo de Deus foi remanejado por Nabucodonosor. Você deve ter lido a passagem. Então, Dióspolis, que era uma cidade de Zeus, tinha um deus pagão, ela também tinha um inimigo. Quem era o inimigo da cidade de Zeus? O inimigo da cidade de Zeus era Antíoco Epifânio. Ele era um rei desbravador e ele já tinha destruído muitas outras cidades. Então, esta cidade chamada Dióspolis seria o próximo alvo de Antíoco Epifânio. Porém, por a cidade de Dióspolis ser uma cidade muito linda, a esposa de Antíoco Epifânio, chamada Laodice, ela pediu a ele que, em homenagem a ela, ele não destruísse essa cidade, mas alterasse o nome dessa cidade, dando a essa cidade o nome de Laodiceia. Por aí você já entendeu do porquê deste nome. Antíoco Epifânio seduziu aquele povo que já morava naquela cidade. De que maneira? Atente-se a este momento, porque talvez nós, a igreja atual, também estamos passando pelo mesmo momento que Laodiceia passou. Antíoco Epifânio, por amor à sua esposa, mudou o nome da cidade. Mas para não ter confusão com as pessoas e nem ter que destruir, acabando com a beleza, ele trouxe para esta cidade muitas coisas que fez com que as pessoas ficassem de boca aberta. Antíoco Epifânio, ele trouxe para a cidade, que agora se chama Laodiceia, muitas riquezas. Ele importou
mármores finos, coisas chiques, coisas lindas, que adoçou as pessoas dessa cidade. Fez com que essas pessoas ficassem maravilhadas. Olha, o inimigo nesse momento está nos ajudando, está transformando a nossa cidade, está fazendo com que essa cidade seja mais reconhecida. Então, agora esta cidade vive uma história de amor, onde Antíoco Epifânio deu para esta cidade o nome da sua esposa, Laodiceia. Uma história de amor muito linda, se não fosse pelo principal foco. Não era simplesmente homenagear a sua mulher, mas era também destruir a cultura deste povo, tirando deste povo o Deus que eles serviam, mas que era um Deus pagão. E será que hoje, trazendo para os nossos dias atuais, será que nós não estamos arrancando o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que mandou o seu Filho unigênito para que morresse em meu lugar, no seu lugar, por coisas materiais? Será que porque nossas igrejas são lindas e maravilhosas, será que nós não estamos esquecendo o principal foco e nos tornando como esse povo de Laodiceia? Um povo que por si só, eles já eram cheios de si, um povo avarento, um povo arrogante, porque eles se achavam lindos demais, eles se achavam ricos, eles se diziam abastados, eles diziam que não tinham nada em falta. Mas aí vem Deus com a forma dura e severa e diz para eles que eles são um povo cego, um povo nu, um povo pobre. Eles são desgraçados. Foi isso que Deus disse para eles. Um povo que nada tinha graça. Então, como que nós podemos hoje nos perder de ser quentes, perdendo o foco no principal Deus, Criador dos céus e da terra, e olhando para as coisas, o buscar demais coisas materiais, a beleza, quando nós chegamos no ápice, quando nossas igrejas, quando nós nos tornamos lindos demais, potentes demais, você esquece quem é Deus, e aí você perde o foco, e aí você se torna morno. As águas de Laodiceia eram águas mornas, por isso o Senhor comparou água, comparou para que eles comprem ouro, para que eles sejam verdadeiramente ricos, mas ricos do ouro que vem de Deus. Não esse ouro que nós usamos em aliança, em brincos, em colares, mas o ouro que é a palavra, o ouro que é a verdade, o ouro que é estar nas mãos de um Deus que pode livrar. E poderia livrar Laodiceia das mãos de Antíoco Epifânio se eles buscassem este Deus. Mas Deus deu para eles este nome. Eu sei quem tu és. Sei que você não é quente e nem é frio. Tu és morno. E por este motivo eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Antes ser frio e se encontrar com ele, ou quente de já estar com ele, priorizando ele, a ser morno, que já conheceu o quente, já foi um frio e agora você está no meio, você já não mais agrada, você já não mais tem como ser alcançado, porque o que está dentro de você ocupa o lugar que é de Deus. Então este povo de Laodiceia, nesse momento, aceita fazer com Antíoco Epifânio uma troca de Deus. Eles trocaram Zeus por Laodice, trocaram Zeus por Laodiceia. E agora eles não têm mais um Deus, eles agora têm apenas Laodiceia. Como se podemos dizer assim, uma pessoa que impediu esta cidade linda de ser destruída. E nós vamos entender que foi muito simples, bastou dar coisas, dinheiro, para que as pessoas abandonassem Deus e logo abraçassem a causa de Antíoco Epifânio. O que eu quero trazer para você hoje é que você não seja como a igreja de Laodiceia, não seja morno. É melhor estar frio lá no mundo perdido e ser encontrado pelo Deus, Criador dos céus e da terra, a estar dentro e morno, sendo uma igreja morna. Se você hoje congrega em um lugar, em uma igreja morna, chama o seu pastor, chama para orar, chama para conversar, chama para entender, chama para expor,
porque a igreja morna será vomitada da boca do próprio Deus. Mas a igreja fria, lembrando que eu e você somos o templo, a igreja em que o próprio Jesus disse que o Espírito dele não habitaria em templos feitos por mãos de homens, mas o templo que ele habita é eu e você. Mas eu e você congregamos em um lugar. Então nós temos que manter esse lugar quente. Como manter quente? Estando na presença de Deus. Para você que ficou conosco até aqui nesse momento, eu queria dizer para você que a cidade de Laodiceia ainda tem muitos pontos a ser tocados, tem muitas curiosidades a ser faladas, e eu vou trazer para vocês destrinchadamente o capítulo de Apocalipse, capítulo 3, do 14 ao 22, onde nós vemos um povo que não adorava a Deus, adorava um Zeus e depois trocou o Zeus por Laodice. E aí Deus vira para eles e fala: vocês não são ricos, vocês não estão enxergando e vocês são pobres. Acompanhe conosco esses dias vindouros, que nós vamos estar trazendo mais estudos sobre esta igreja, e você vai se maravilhar com os contos que você com certeza não prestou atenção. Embarque conosco nessa aventura de estudar sobre esta igreja, sobre esta carta que foi enviada a esta igreja, e ela foi considerada a única igreja que é morna. Eu agradeço você por estar aqui. Se você puder, deixe o seu joinha. Se você gostou, deixe o seu comentário para que nós possamos melhorar. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.